A paz de Deus, mais do que vencedores. Eu sou o evangelista Carlos Araújo e nós vamos dar prosseguimento aqui ao nosso curso de teologia com a aula Atos e Epístolas Paulinas 2, ok? A segunda aula, então. E nessa segunda aula nós vamos direto para as epístolas que faltam, então, né? Ainda temos bastante coisa para ver aí e nós vamos direto. Ok? E começo então com a Epístola aos Efésios. Agora nós vamos dar um passeio, né, até a última epístola de Paulo escrita aí por ele. Ok? Na verdade eu coloquei na ordem bíblica, na apostila, para os que acompanham o curso, pela apostila também, você vai ver que ele separa em ordem, né? A apostila separa em uma ordem diferente. Né? Mas eu peguei a ordem cronológica, a ordem bíblica mesmo, né? Não a ordem cronológica, mas uma ordem bíblica, de acordo com que os livros estão compostos no Novo Testamento. Então vamos direto para Efésios. Efésios é uma carta endereçada a um grupo de crentes que são indescritivelmente ricos em Jesus Cristo, mas vive uma existência miserável por ignorar sua riqueza. Que riquezas são essas? Riquezas espirituais. Os irmãos da igreja de Éfeso são irmãos espiritualmente ricos, mas por conta de situações que aconteciam no dia a dia, da correria, ou para tentar agradar outros, eles acabavam sendo complacentes. O que é a complacência? É você tentar agradar, é uma gentileza desnecessária, a ponto de você não deixar de falar a verdade, deixar de fazer a sua parte, para viver em paz apenas. E o pessoal de Éfeso acabava pecando, né, por essa situação. A autoria da carta, o apóstolo Paulo. O local da carta foi escrita da prisão. É uma das cartas da prisão, né? Em Cesareia ou em Roma, que são locais possíveis dessa redação. Locais que Paulo podia possivelmente estar preso. Se foi em Cesareia, a carta foi escrita entre 55 e 57 depois de Cristo. Se foi em Roma, a carta foi escrita entre 58 e 58 e 60 depois de Cristo. O destinatário dessa epístola, ela foi direcionada aos Efésios mesmo, né? Mas escrita de tal maneira que pode ser útil a todas as igrejas da Ásia, né? Só para você ter ideia, a cidade de Éfeso era um outro porto importante, que também tinha um templo importante de uma deusa tão reverenciada quanto a Afrodite, ou talvez até mais para alguns, que era a deusa Diana dos Efésios, equivalente à deusa Ártemis, da mitologia grega, né, ou da religiosidade grega, mitologia para nós, mas religiosidade grega, e esse templo era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e tanto que o episódio muito interessante no sentido positivo de ficar chocado, né, lá em Atos, é quando, a partir da pregação do evangelho, os Efésios, eles gritam por 2 horas, grande é Diana dos Efésios. Às vezes o crente não consegue ficar 20 minutos louvando a Deus no culto, né? Ele acha meio cansativo. E o pessoal de Éfeso ali ficaram 2 horas, mais de 2 horas gritando, grande é Diana dos Efésios. Isso é aquilo que a Bíblia fala, que os filhos das trevas são mais prudentes muitas vezes do que os filhos da luz, né? O tema e o propósito da carta, o tema de Efésios é a responsabilidade do crente. E essa responsabilidade, ela é de andar de tal maneira que a sua vida seja uma vida que siga a vocação celestial em Cristo Jesus, né? Ou seja, que eu ande de acordo com o propósito que Deus me deu em minha vida. Que eu ande de acordo com o propósito que o Senhor derramou para mim. Chaves para Efésios, a palavra-chave edificando o corpo de Cristo, né? Versículo-chave, capítulo 2, versículo do 8 ao 10, e também capítulo 4, versículo do 1 ao 3, e o capítulo-chave é o capítulo 6, que ainda que quando o cristão é abençoado com toda a sorte de bênção, né? O capítulo 6 mostra que ele está numa batalha, uma guerra espiritual, e é uma experiência diária, e ali ele fala que ele coloca virtudes, tipificando através da armadura romana, para mostrar que todos nós devemos estar preparados. A carta aos Filipenses é a que vem em seguida. Filipenses é a epístola da igreja e do encorajamento em meio às circunstâncias adversas. Por quê? Né?
Filipenses pode ser chamada da carta da alegria, né? O apóstolo Paulo foi quem escreveu ela. A data mais provável é no ano 60 depois de Cristo, em Roma, durante o aprisionamento. Então, Paulo escreve a carta da alegria estando preso. Isso é significativo. Porque isso é para mostrar que o cristão, no meio das prisões mundanas, no meio das tempestades da vida, das situações adversas, ele não está preso, aprisionado espiritualmente, nem em sua alma. A sua alma em Cristo é livre e ele pode glorificar a Deus. O destinatário dessa carta é a igreja de Filipe, né? Uma outra cidade importante, uma cidade grega, né? Que foi a cidade que Alexandre, o pai de Alexandre o Grande, o rei Filipe II da Macedônia, tomou e deu nome próprio dele. Uma cidade, então, historicamente muito importante. O tema e propósito dessa carta é que ela foi uma carta de agradecimento pelas doações, né, que eles fizeram, e que os filipenses fizeram com o coração aberto, com o coração inteiro. Paulo ia enviar também Timóteo e Epafrodito, né, que nome, né, Epafrodito, e ele escreveu para encorajar aos irmãos de Filipe, para acolherem bem esses servos de Deus, né? Os servos de Deus já têm as mazelas que a obra traz, eles precisavam ser muito bem tratados, né? Outra coisa é que os cristãos estavam passando por perseguições nessa igreja e precisavam de encorajamento. Então Paulo escreve para encorajar e também para refutar alguns que se achavam mais perfeitos do que outros. Mais uma vez o termo dos legalistas, certo? Quais são as chaves para Filipenses? Bem, a palavra-chave é o viver é Cristo, né? E a gente sabe o morrer é ganho. Cristo é a vida para o cristão. O versículo-chave está então em 1:21, também 4:12 e 13. O capítulo-chave é o capítulo 2 de Filipenses, que vai falar da grandeza e da veracidade do Novo Testamento, né? E dificilmente excede a revelação da humildade de Jesus Cristo, né? Mesmo que a verdade expressa no Novo Testamento seja tão grandiosa, a humildade de Cristo, a humildade do Senhor, ela é algo tocante, porque ele deixa os céus para se tornar servo, né? Ele deixa os céus para mostrar como é viver para Deus. E o versículo-chave aí, capítulo 1, versículo 21, eu cito ele agora, que fala: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, né? Que a gente possa refletir sempre nisso, que Cristo é a nossa vida. Depois de Filipenses, nós temos uma outra carta, continuamos o nosso passeio aqui. Aguenta aí, se segure, põe seu cinto e continue na sua viagem pelas epístolas do Novo Testamento. Epístola aos Colossenses, ok? Colossenses é um dos livros da Bíblia mais centralizadores em Cristo, mais centralizados em Cristo. Nesse livro, Paulo ele vai enfatizar a supremacia da pessoa de Cristo e a completude da salvação que ele provê. Então, Cristo, ele salva, e não somente ele salva, mas quando você olha para ele, você centraliza ele na sua vida. A salvação está justamente porque nós nos aproximamos dele, né? E isso Paulo traz para combater heresias que tentavam tirar Cristo do posicionamento dele, que é o posicionamento central e centralizador na igreja. A autoria é o apóstolo Paulo, a data foi escrita por volta do ano 60 e 61 depois de Cristo, e ela foi enviada justamente aos irmãos que estavam em Colosso. Qual é o tema e o propósito dessa carta? O tema principal de Colossenses é a preeminência e suficiência de Cristo, como nós já dizemos, em todas as coisas. Então, Cristo, ele é suficiente não apenas para a minha salvação, mas para tudo aquilo que eu sou, para toda a minha existência. O propósito predominante de Paulo, pois, era refutar uma heresia que estava ameaçando, então, de forma muito, muito forte, a valorização de Cristo. Esta heresia, ela misturava. Como é que essa heresia era? Não era uma religião específica. Ela era uma mescla de conceitos do judaísmo, de filosofias das religiões pagãs, né? Zoroastrismo, você tinha o mitraísmo ali, o dualismo. Então tinham outras religiões que circulavam no período fora do judaísmo que traziam toda essa ideia. Religiões pagãs e a heresia conhecida como gnosticismo. O gnosticismo era um perigo, porque ele parecia muito com o cristianismo em alguns aspectos. Por exemplo, o gnosticismo acreditava que Deus existe, acreditava que a existência de Deus era real, acreditava em anjos e acreditava que Jesus era Deus. Só que
Você olha assim, então com esse discurso, Deus existe, existem os anjos, Jesus é Deus. Essas coisas, né, no poder das palavras, no poder da verdade, eles que acreditavam, então entravam facilmente dentro da igreja. Só que Deus existe, mas existe um Deus primordial e outros deuses menores. Né? Os anjos são alguns desses deuses menores chamados de éons ou demiurgos. E Jesus era um éon desses, né? Um éon, que seja um demiurgo. Jesus era um desses. Então, repare como era a diminuição de Jesus. Exatamente como algumas religiões pseudo-cristãs, como o Testemunho de Jeová, dizem que Jesus é um Deus menor. Era mais ou menos isso que eles diziam. E Paulo, então, vai escrever a carta também tentando, procurando refutar essa heresia. Chave para Colossenses, a palavra-chave é preeminência de Cristo. E o versículo-chave está lá em 2, do 8 ao 10, que fala assim: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente, olha isso, toda a plenitude da divindade. Um versículo claro que prova a divindade de Cristo. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Né? Então, olha que versos de poder, mostrando então que Cristo é central e que as filosofias que estão por aí, né, e nós devemos estudá-las para entender melhor e mostrar a verdade do Evangelho e refutar as mentiras que são pregadas por esse mundo afora. Também o capítulo-chave é o capítulo 3. O capítulo 3 serve de elo para temas importantes de Colossenses, por exemplo, a ressurreição de Cristo, o velho e o novo homem e a santidade. A próxima epístola na nossa sucessão aqui, continuamos a nossa viagem, continuamos a nossa caminhada, é a primeira epístola aos Tessalonicenses. Ok? Primeiro aos Tessalonicenses, Paulo exorta esses irmãos de Tessalônica a se sobressair em sua fé. Olha só, sobressair em sua fé. Não ficar estagnado. O papel do cristão não é ficar parado no mesmo patamar. A fé, ela é como um grão de mostarda. Ainda que ela seja minúscula em um momento, ela pode crescer e se tornar a maior das árvores, das ervas, que a ponto das aves do céu fazerem ninho ali. O próprio Jesus disse isso, né? A crescer em seu amor recíproco também, né? Então o amor que é dado e é recebido é fundamental para o crescimento da igreja, e dar graças sempre por todas as coisas. Gratidão é algo que é fundamental para a felicidade. Pessoas felizes de verdade são pessoas gratas. E aí esse princípio está no Novo Testamento, assim espalhado pelas várias cartas que nós vemos. O autor é Paulo, a data e local, ele foi escrito por volta de 51 depois de Cristo, uma carta bem recente, 21 anos apenas depois da ascensão do Senhor. Em Corinto, ele escreveu de Corinto, e destinatário da carta foi escrita à jovem igreja de Tessalônica, aproximadamente um ano após a sua fundação. Então, a igreja é bastante nova aí, Paulo já cuidando dela de forma eficaz. O tema e propósito. O tema básico dessa carta, dessa epístola, é a salvação e a santificação dos Tessalonicenses. Não basta ser salvo, tem que buscar a santificação. Não basta ser salvo, tem que buscar um padrão de excelência. Paulo queria expressar sua gratidão pela fé e amor a eles. Paulo também queria, através dessa carta, mostrar o quanto ele amava. Paulo se defendeu contra ataques de calúnias que levantaram, mais uma vez. É reincidente. Carlos, parece que você está falando, você sempre volta, parece ser a mesma coisa. Pois é, talvez quando você lê de forma mais desatenta, você não percebe, mas o tempo todo Paulo é atacado, quase que o tempo todo no Novo Testamento, a autoridade dele, tanto por pessoas que não entendiam o ministério dele, como por pessoas que simplesmente tinham inveja e caluniavam ele. Também ele escreve para encorajar os irmãos, exortar. Paulo procurou dissipar sua ignorância no tocante à relação dos mortos em Cristo. A ignorância dos irmãos. Os irmãos, né, nessa carta ele fala que não sejais ignorantes acerca dos que dormem, os que morreram, né? Porque ele vai falar da parousia, que Cristo vai voltar, e quando Cristo voltar, no abrir e fechar de olhos, antes estes que morreram primeiro ressuscitarão e serão arrebatados e estarão em glória com o Senhor. Chave para a 1 Tessalonicenses, a palavra-chave é santificação. Né? O versículo-chave está lá, capítulo 3, versículo 12, 13, o 4, 16 ao 18. No capítulo 3, versículo 12, fala: e o Senhor vos aumente e faça crescer em amor
uns para com os outros e para com todos, como também o fazemos para convosco. Ou seja, o amor, ele não pode ser um amor estagnado, assim como a fé. E nenhuma virtude cristã ela pode ficar parada, né, na imaturidade, mas amadurecer sempre e crescer até a estatura de varão perfeito, que é Cristo Jesus. Ok? Segunda epístola aos Tessalonicenses, Paulo lembra aos Tessalonicenses dos eventos que devem ocorrer antes do regresso de Cristo, essa carta, né? A autoria é de Paulo ainda. Essa carta foi provavelmente escrita uns poucos meses depois da primeira carta, enquanto Paulo ainda estava em Corinto com Silas e Timóteo. E os destinatários são os mesmos, claro, os irmãos de Tessalônica. O tema e o propósito da carta é o seguinte: o tema dessa epístola é o conforto e a correção que Paulo transmite aos Tessalonicenses em vista dos seus problemas de perseguição religiosa. Mais uma vez, aparecem equívocos doutrinários e abusos práticos. Então, interpreta-se errado o evangelho, interpreta-se errado a forma de ser cristão e se abusa na prática. Então, Paulo vai lá e tenta corrigir isso. Existia a aversão pelo trabalho, por exemplo, lá. Uma das grandes heresias que era dita lá, eles não queriam trabalhar. E não era por preguiça, não era porque eles eram preguiçosos, mas porque a esperança pela volta de Cristo, por parte deles, era tão enfatizada que eles acreditavam que não precisava trabalhar porque Cristo ia voltar daqui a pouco, daqui a alguns instantes, daqui a alguns segundos. É claro que Cristo pode voltar, né, a qualquer momento, né, dentro das condições que o Novo Testamento coloca, das profecias. Mas eles se exageravam a tal ponto de não querer fazer nada. Se fosse assim, você não ia criar seus filhos, você não iria trabalhar, você iria não pregar o evangelho, não ia fazer mais nada, porque não ia dar mais tempo, Jesus já está voltando. Então era uma heresia e Paulo tenta mostrar, corrigir esse falso ensino. Chaves para a segunda Tessalonicense. Palavra-chave, expectativa do dia do Senhor. A expectativa era grande para o dia do Senhor. O versículo-chave, capítulo 2, versículo 2 e 3. E o capítulo 3, e 4 e 5, capítulo-chave, né? Para entender aqui, Tessalonicenses é o capítulo 2, que ele fala que nesse capítulo que ele vai corrigir esse erro, então, do trabalho, certo? O capítulo 2, versículo 2, ele fala, para a gente ver um pouquinho aqui da palavra que ele cita, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Então não se perturbe, porque nós estamos falando que Jesus vai voltar. Que vocês possam fazer aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Jesus vai voltar num tempo, né, Kairos, no tempo dele. E nesse tempo que você esteja preparado. De que forma? Agindo. Porque senão você vai ser daquelas virgens que não estavam preparadas. Primeira epístola a Timóteo, o apóstolo Paulo, já velho, ele experiente, escreve ao jovem pastor. Essas duas cartas de Timóteo são tocantes, irmãos. Cartas para a liderança, né? E Timóteo está enfrentando lá em Éfeso, né, uma grande responsabilidade. Paulo vai escrever então para ele, a data e o lugar provavelmente Paulo escreve essa epístola para o jovem pastor Timóteo, e enquanto ele pastoreava essa igreja. E ele vai escrever essa epístola. Ele estava entre Mileto e Roma, né? Entre a Ásia Menor e a Europa ali, do sul da Europa. E Paulo vai escrever essa carta para Timóteo, provavelmente no ano 63, entre 63 e 64 depois de Cristo. Qual é o tema da carta, dessa primeira carta? O tema dessa epístola é a organização e a supervisão que Timóteo, como ministro, deveria fazer. Timóteo, como ministro, tinha que fazer uma supervisão aí, tinha que organizar as coisas, ok? Na igreja de Deus. Paulo escreveu esta carta como um manual destinado à liderança, e ele desejava estimular e exortar o seu assistente mais jovem, para quê? Para que ele fosse um exemplo para todos. Paulo diz que Timóteo ele é jovem, e ninguém poderia zombar da juventude dele se ele fosse um exemplo. Chaves para Timóteo, a palavra-chave é manual de liderança, e o versículo-chave, eu vou ler aqui, cito 3, 15, 16, que fala: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios,
crido no mundo e recebido na glória. Aleluia, glória a Deus. Que versículo poderoso. O capítulo-chave é o capítulo 3, né? E esse capítulo descreve a qualidade dos pastores. Ou qual qualidade do ministério que os pastores deveriam ter. Pastores, presbíteros e diáconos. Ou seja, toda a liderança da igreja. Quando você chega em 2 Timóteo, né, este é o último escrito de Paulo. Eu não estou lendo aqui de forma cronológica, mas essa é a última carta de Paulo, talvez a mais tocante dela. Né? Ele escreveu essa carta quando estava preso em Roma. Paulo estava preso em Roma e na segunda prisão já, prestes, ele já sabia que ele ia ser morto. Escreveu uma carta aguardando a sentença de morte. Não é? O ano que ele escreve é 67 depois de Cristo, ele vai morrer no ano de 68. E essa carta foi adereçada a Timóteo lá em Éfeso. Qual é o tema e o propósito da carta? Paulo está fazendo um retrospecto do seu ministério vigoroso e dedicado. E que está se aproximando a um final tão trágico, ele vai ser decapitado. Né? Paulo fala repetidamente de pregar o evangelho e do sofrimento resultante por isso. Pregar o evangelho, esse é o tema da carta. Pregar o evangelho, tem que se pregar o evangelho. E pregar o evangelho vai gerar sofrimento. É isso que Timóteo tinha que entender. A palavra-chave é a persistência no ministério, não podia ser diferente. E o versículo-chave, claro, eu peguei aqui, 2 Timóteo 4,7, que diz: combati o bom combate, acabei a carreira, encerrei a carreira, guardei a fé. São palavras que sempre me tocaram profundamente, porque esse é o sonho de qualquer cristão dedicado. Combater o bom combate, encerrar a carreira e no final ter guardado a fé e estar com Cristo na glória. Ok? O capítulo-chave é o 2, onde Paulo lista as chaves para o ministério persistente e bem-sucedido. Então vamos agora para as duas últimas epístolas. Epístola de Paulo a Tito. Tito, né, Paulo também já está bastante velho, experiente aqui, mesma situação de Timóteo, né? E ele designa um jovem ministro chamado Tito. Para quê? Para começar um desafio de trabalho de organizar igrejas locais na ilha de Creta. Existem escritores que dizem que os cretenses eram os piores seres humanos que tinham naquele período. Pra você ter ideia, deles derivou-se uma fala, uma palavra, né, que é um xingamento praticamente, que é cretino. Cretino deriva de cretense, uma pessoa de mau caráter, que não presta. E Tito, jovem, vai lá para ser pastor dessa igreja, né, dessas igrejas que estão ali. A autoria foi escrita por Paulo por volta de 63, 64 a.C. e foi adereçada a Tito. O tema da epístola vai ser apresentar uma demonstração prática e poderosa da providência de Deus em ação. Deus, ele vai trazer provisão e ele age. Então Tito não precisa temer a dificuldade da tarefa. Né? A tarefa de Paulo, por isso, que ele vai atribuir a Tito, é salientar ele como um líder, deve trabalhar para edificar congregações locais. Né? E cada faceta da epístola ela visa o amadurecimento dos membros, uma epístola para amadurecer cristãos. A chave para Tito é o manual de conduta e o versículo-chave é o capítulo 1, 5 e 3 e 8. 3 e 8 fala assim, ó: fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus, olha isso, para os que creem em Deus, procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Então, uma mensagem poderosa e proveitosa a todos aqueles que seguem aí, os líderes em especial. E a carta de Filemão, né? Última carta de Paulo no Novo Testamento, não que seja a última carta dele, como eu disse, 2 Timóteo é a última carta da vida dele, mas na ordem bíblica, Filemão. Esta carta é a mais breve de Paulo e talvez a mais íntima de todas as suas cartas. Nela, Paulo procura convencer o amado irmão Filemão a perdoar um escravo que fugiu, ok? Onésimo é o nome desse escravo. Ele vai procurar aconselhar ele a perdoar, que esse escravo tinha fugido para Roma e basicamente essa vai ser a relação da carta. A autoria é o apóstolo Paulo. Paulo escreveu essa carta durante a sua prisão romana,
por volta de 61 depois de Cristo. Destinatário, então, é esse irmão Filemon, e trata dessa ideia da fuga do Onésimo. O tema e propósito de Filemon envolve a transição de escravidão à fraternidade. Então ele vai usar o tema da escravidão, que é o que está relacionado ali, para falar de como é que a escravidão vai se relacionar com a caridade, com a fraternidade. Como é que você sai? Como é que Onésimo vai deixar de ser apenas teu escravo para ser teu irmão em Cristo? Né? Como é que você vai fazer isso, Filemão? Perdoando ele a princípio, tratando ele como irmão, embora ele pertença a você como propriedade nas leis daquele período. Né? Palavra-chave perdão, e o versículo-chave é o capítulo 1, o versículo 16 e 17, só tem um capítulo, né? Não já como servos, que diz assim, não já como servos, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens companheiro, recebe-o como a mim mesmo. Né? Então Paulo vai falar, olha, se você me ama, recebe Onésimo como se fosse eu. Os pontos teológicos que eu peguei aqui são os pontos espalhados por todas essas cartas, esse passeio que você aceitou aí vir comigo. Eu agradeço a Deus pela sua vida. Quais são os pontos teológicos? Ponto teológico que trata nas cartas: Cristo Jesus é aquele que preenche tudo em todos. Jesus é o preenchedor de tudo em todos. Jesus é completo e completa a vida daqueles que o amam. O Espírito Santo, ele como agente de iluminação espiritual. É o Espírito Santo que traz a compreensão, que traz o entendimento, que comunica o nosso espírito. A segunda vinda de Cristo como fato futuro. É difícil porque não aconteceu ainda, mas é como nos dias de Noé. Né? É como nos dias de Noé. Não aconteceu, mas acontecerá. Pode acreditar, ter fé nisso. Se prepare. Cristo é o único mediador entre Deus e os homens também. Isso é uma porrada em todo tipo de idolatria. E Deus manifestou a sua palavra na mensagem pregada. Na mensagem pregada, que é a palavra em grego querigma, a mensagem pregada com fé e com poder. Esses são os temas teológicos que tratam essas cartas, os principais. Tem muitos outros, mas os principais. Duas perguntinhas para encerrarmos. Como você relaciona a pregação do Evangelho com a vinda de Cristo? Como é que você relaciona a pregação do Evangelho com a vinda de Cristo? E uma última coisa é, qual tem sido a centralidade de Cristo na igreja brasileira hoje? Qual tem sido? Ok? Medita aí no seu lugar. Deus abençoe, obrigado por ter me acompanhado nessa viagem e até a próxima aula em nome de Jesus. Amém?